para usar da palavra durante o grande expediente. Neste momento, passemos ao pequeno expediente. Boa noite a todos. Queria convidar para nós meditarmos no Salmo de número 100, que nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabeis que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e deles nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hino de louvor. Rendei-lhe graça, e bendizei-lhe o seu santo nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Quero justificar aqui a ausência do Francisco, nosso presidente, ele está doente, e também a Lete e a Vani, que tiveram um compromisso que não puderam faltar. A ata da 32ª sessão ordinária realizada no dia 18/11/2025, bem como a ata da 6ª sessão extraordinária do dia 19/11/2025, estão em discussão. Estão em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste levantando. A ata da 32ª sessão ordinária, realizada no dia 18/11/2025, bem como a ata da 6ª sessão extraordinária do dia 19/11/2025, foram aprovadas por maioria dos presentes, estando ausente o vereador Francisco, a Lete e a vereadora Vani. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do sumário da matéria recebida pela mesa diretora, sujeita à deliberação do plenário. Boa noite a todos. Matéria do Executivo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinária número 49/2025 do Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Ilhota para o exercício financeiro de 2026. Matéria do Legislativo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinária número 36/2025, de autoria do vereador Márcio Vladimir Ponteora. Institui o programa Domingo na Praça, no município de Ilhota, e das outras providências. Os projetos acima citados vão à ordem do dia da presente sessão. Neste momento, passaremos ao despacho desta presidência sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal, não sujeita à deliberação do plenário. Pode tirar só para ver se melhor um pouquinho mais o áudio. Correspondências enviadas. Ofícios. Ofícios enviados. Ofício número 100/2025 do vereador Ofício número 100/2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação na sessão ordinária no dia 4 de novembro de 2025 os seguintes projetos de lei. Projetos de lei do Executivo número 45/2025, que dispõe sobre autorização para a suplementação de crédito adicional especial junto ao orçamento vigente e das outras providências. Projeto de lei complementar número 34/2025, extingue o cargo previsto no anexo 1 da lei complementar número 39/2013 e das outras providências. E os projetos de lei do Legislativo 33/2025 dispõem sobre a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos no âmbito do município de Ilhota, Santa Catarina, aos eleitores convocados e nomeados para servir à justiça eleitoral por ocasião dos pleitos e das outras providências, bem como o projeto de lei complementar número 3/2025,
altera o artigo 1 da Lei Complementar número 111 de 2017 e das outras providências. Ofício número 101 de 2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica aprovação na sessão ordinária do dia 11 de novembro do presente as indicações de número 547 a 551 de 2025. Ofício número 102 de 2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica aprovação na sessão extraordinária do dia 14 de novembro de 2025 dos projetos de lei ordinário número 52 de 2025, que altera a Lei Ordinária número 634 de 1994, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Ilhéus e das outras providências. Ofício número 103 de 2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica aprovação na sessão extraordinária do dia 19 de novembro de 2025 do projeto de lei ordinário número 53 de 2025, que denomina trechos viários do município de Ilhéus e das outras providências. Ofício número 104 de 2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica aprovação na sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2025 os seguintes projetos de lei: projeto de lei ordinário no 50 de 2025 do Executivo, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências, e o projeto de lei ordinário no 51 de 2025 do Executivo dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento. Ofício 105 de 2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica aprovação na sessão ordinária do dia 11 de novembro do presente as indicações de números 552 a 557 de 2025. Os ofícios acima citados vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Indicações. Indicação 558 de 2025 do vereador Márcio Vladimir Portioli. Solicita-se a Vossa Excelência a criação de norma municipal que conceda ao pai, mãe ou responsável legal, servidor público municipal, até 2 dias de afastamento por ano, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar filho ou dependente menor de 18 anos em consultas médicas, exames e retornos, garantindo proteção à saúde e ao bem-estar do menor. Indicações 559 de 2025 do vereador Márcio Vladimir Portioli. Solicita-se a Vossa Excelência a atualização do artigo 74 da Lei Complementar número 201 de 2023, a fim de esclarecer que o membro do Conselho Tutelar poderá exercer outra atividade pública estadual ou federal, ou privada, fora do horário de expediente, desde que não haja conflito de horários, prejuízo a funções que haja comunicação prévia ao Conselho. A proposta também prevê responsabilização administrativa em caso de descumprimento e mantém assegurada a participação em conselhos como o Fundeb, conforme a legislação vigente. Indicação 560 de 2025 do vereador Márcio Vladimir Portioli. Solicita-se a Vossa Excelência pavimentação asfáltica da rua Bonifácio Mata. Indicação número 561 de 2025 do vereador Márcio Vladimir Portioli. Solicita-se a Vossa Excelência que seja realizada a pintura das faixas de pedestre na esquina da rua Severo Silveira Ramos, esquina com a rodovia Jorge Lacerda. As indicações acima citadas serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Portarias. Portaria 23 de 2025 dispõe sobre a nomeação de servidor. A portaria acima citada vai aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores, publicação no site oficial deste Poder, ainda publicado no DOM, Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. Moção. Moção de congratulações
de autoria do vereador Fabrício Pereira, aos seguintes conselheiros tutelares do município de Ilhota: Ana Paula Adão, Jefferson Alves Ribeiro, Eduardo José dos Santos, Leilane Maísa dos Santos, Nunes Mengar e Solange Regina de Souza, pela passagem do Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, celebrado em 18 de novembro, reconhecendo o cumprimento, a ética e as dedicações com que exercem suas funções em prol da proteção e garantia dos direitos. A moção acima citada serão encaminhadas aos respectivos destinatários. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 39/2025, de autoria dos vereadores Roberto Erco Geraldo Oliveira e Márcio Vladimir Pontioli. Institui o programa Praça Sensorial no município de Ilhota e das outras providências. Projetos acima citados vão à Procuradoria Jurídica para providência. Comunico que, neste momento, considerando o artigo 36 do inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para o uso da palavra no grande expediente. Neste momento, passaremos à ordem do dia. Matéria do Executivo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinária número 49/2025 do Executivo. Estima a receita e fixa a despesa no município de Ilhota para o exercício financeiro de 2026. O projeto de lei ordinário número 49/2025 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 49/2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. O projeto de lei ordinário número 49/2025 foi aprovado por maioria dos presentes, tendo a falta do vereador Francisco, a vereadora Vande e a vereadora Lete. Matéria do Legislativo. Projeto. Votação do projeto de lei ordinária número 36 de 2025, de autoria do vereador Márcio Vladimir Pontioli. Institui o programa Domingo na Praça, no município de Ilhota e das outras providências. O projeto de lei ordinário número 36 de 2025 está em discussão. O projeto de lei ordinário número 36 de 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifeste levantando. O projeto de lei ordinário número 36 de 2025 foi aprovado por maioria dos presentes, tendo a falta do vereador Francisco, Vanderleia e Lete. Neste momento, iríamos passar ao grande expediente. Como não há nenhum vereador inscrito, passaremos à parte final do grande expediente. Será destinada às lideranças partidárias e do prefeito. Líder do PP, não se encontra, Vanderleia. Líder do PL, Vanderlei com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Os que nos assistem nesse plenário e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Dias atrás eu já tinha falado, hoje, diante da nossa líder do governo aí. Obrigado. Vai, melhor. Agora está na minha praia. Nós estamos vendo aí que tem dado umas trombas d'água meio de repente, tem causado, até queria deixar aqui a minha solidariedade ao pessoal do baú, que eu sei o que é isso, é terrível. Está com teus móveis limpinhos, bonitinho, e de repente do nada você vê aquilo ali e tu não tem o que fazer. Também o povo ali da nossa cidade vizinha, e agradecer a Deus, né? Porque só houve danos materiais. Há 17 anos atrás a gente sentiu na pele o que é perder muitos amigos e um transtorno muito grande, né? Há 2 dias atrás, fez 17 anos da tragédia de 2008. Agradecer a Deus, que Deus
é muito bom para conosco. E aí já deixar um lembrete, porque às vezes tem coisas que não dá para fazer, mas tem coisas que muitas vezes estão na nossa alçada e nós precisamos fazer. As bocas de lobo ali no bairro Vila Nova, no antigo Vila Nova, estão todas elas assoreadas. Se tu tirar agora ali a tampa, você vai ver que a areia está em cima, cheia. Então eu queria pedir assim, encarecidamente, que fosse limpa aquelas bocas de lobo, porque depois, quando é enchente, não adianta pegar a máquina, colocar bota, correr lá tirar. Aí já encheu a casa das pessoas. E o Juarez é testemunho que eles limparam ali, uma época, assim que foi feito o calçamento, deu um toró de chuva, choveu muito, e não encheu nenhuma casa. Por quê? Porque estava limpa as bocas de lobo e estava limpa aquela vala dentro do terreno do seu Zequila que escoa ali. Não adianta também você limpar ali e não limpar aquela vala, que ela vai represar a água e vai voltar, porque é uma bacia, enche muito rápido. Então eu queria deixar aqui ao nosso prefeito, ao vice-prefeito, aos nossos secretários, que desse uma olhadinha, porque nós a qualquer momento podemos ter aí uma chuva torrencial e aí podemos ter um grande problema. Então, ali sendo feito esse trabalho, e mais alguns lugares também, Ilhota, na Ilhotinha, tem uma vala ali também que enche, porque agora nós começamos a ter chuvas fortes, chuva de verão, a chuva que vem passa, mas deixa o estrago e depois até arrumar fica muito complicado. Também queria agradecer ao prefeito por alguns pontos de ônibus que foi feito, ali lá da nossa rua também foi feito um ponto de ônibus. Isso é muito bom, a gente esperava aquilo ali há muitos anos, e agora está sendo concluído, e muitas benfeitorias também está sendo acontecendo na nossa cidade. É claro que precisam melhorar muito, mas na medida do possível estamos alcançando o objetivo. Queria agradecer, senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Agora seria o PSD, seria o líder do governo, que seria eu mesmo. Só vou comentar as palavras do Vanderlei, está corretíssimo. A gente precisa se organizar e está vindo dezembro, época também de Natal, já pensou uma tragédia aí, então a gente tem que evitar. Como o Vanderlei falou, depois de acontecer é complicado. Parabenizar o prefeito também por ter mandado uma equipe lá para o Braço do Baú, para dar suporte, fazer a limpeza, né? Isso é muito importante também. E vamos então aqui para o líder do MDB, Roberto, com a palavra. Está explicado. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite à comunidade aqui presente e às pessoas que nos assistem nas redes sociais. Eu vou usar como líder do MDB e falar pelo MDB de Ilhota, do homem que dedicou uma vida ao MDB, que foi Hércules Geraldo de Oliveira. Hoje ele estaria completando 83 anos, né? Ele deixou um legado, não só como prefeito, mas como MDBista que é. Hoje eu sou MDB por causa dele, né? Nós temos o costume de contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, não tinha um 11, né? Então meu pai foi prefeito com 34 anos dessa cidade, no período de 77 a 82. Ele entrou em 1º de janeiro de 77, eu nasci em 5 de fevereiro de 77. Então eu posso dizer que eu já nasci na política, né? Eu costumo sempre dizer que eu já era para ter entrado na política já faz alguns anos, mas a gente sempre tem a oportunidade certa para entrar, né? Para fazer as coisas. Ele também foi prefeito no período de 92 a 96 e sendo vereador de Ilhota também. O MDB em Ilhota hoje é forte, claro, graças a grandes lideranças que existiram. Mas, sem dúvida, o Hércules deu muito suporte para alguns vereadores e alguns prefeitos, tanto na derrota como na vitória. Ele estava sempre lá. Quando alguém precisava do partido, ele estava sempre lá para dar suporte. Então eu vi isso muito. Até meu pai ficou pobre de tanto ajudar as pessoas, né? O Tilida sempre fala isso,
mas ele sempre foi um homem bom do coração. Ele fazia não olhando a quem, ele fazia porque ele era da índole dele, de ajudar as pessoas. Ele deixou um legado de bondade que eu tento seguir. Se eu for 10% do que ele foi pela Ilhota e pelo MDB, eu já sou uma grande pessoa. Você imagina se eu conseguir um pouco mais do que isso. Então ele deixou um legado de bondade, um legado de lealdade, e eu fico muito honrado de estar dando os parabéns hoje. Ele não está aqui conosco, mas está lá no céu, dando os parabéns para ele, fazendo 83 anos. Queria pedir uma salva de palmas, se fosse possível, presente, para um homem muito importante para a Ilhota, que foi Hércules Geraldo de Oliveira. Betão, conheci muito teu pai, foi um homem que ajudou muitas famílias aqui na Ilhota. Como tu falou, foi uma liderança. Nós éramos vizinhos ali, ajudou a minha família, ajudou. Foi um homem que deixou um legado aqui em Ilhota pelo que ele fez pelos outros, não para ele. Ele ajudou, ele trabalhou com outras pessoas. Isso nunca vai ser esquecido. Rosemary? Sem fio. Não, Rosemary para a palavra. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, pessoal da casa, pessoal que nos assiste e nos acompanha aqui, uma boa noite a todos vocês. Quero começar me solidarizando com o povo do Baú, o povo da cidade vizinha, né? A gente sabe o que aconteceu ontem, né? A tragédia de muita chuva, né? Muitas casas foram afetadas, a gente se solidariza com essa situação. Porque nosso bairro também, há 2 anos atrás, nessa mesma época, nós também estávamos passando um sufoco grande, né? Muito triste também o que aconteceu na Pedra de Amolá. E graças a Deus por muitas coisas que fizeram lá, limpeza, 2 vias de água. Hoje a gente está se escapando, né, dessas enchentes, né? E tomara a Deus que não dê mais, né? Porque as pessoas não sejam mais afetadas. Peço também, vou falar com o João também, já conversei, já pedi, né, para que eles limpem aquelas valas também. Eles foram para lá, mas aí a máquina deu problema, então eles voltaram. Mas logo em seguida, assim que chegar a máquina, eles vão para lá limpar. Quero também agradecer, né, quero dizer que a gente é muito grato ao deputado Gerry por tudo que ele já fez e o que ele vai fazer pelo nosso município, né? Hoje a gente teve visita lá com ele, levando o ofício para oficializar o que ele pediu lá, que a gente vai dar os 5 milhões, né? 2 milhões para o meu bairro, que vai ser contemplado no asfalto do Barranco Alto. É um projeto de quase 4 milhões e meio, mas a gente vai correr atrás com certeza de mais recursos, né? A gente agradece muito, o povo do Barranco Alto merece, o povo da Pedra da Amolá, da minha comunidade também, porque é uma obra muito esperada, né? Muito sonhada por todos nós lá, para tirar aquele povo da lama, da poeira e dar mais também acessibilidade para o pessoal de Pedra, de Caeira, de BR-470, ter acesso melhor para vir até o centro, né? Porque hoje, parte da nossa economia, que hoje o nosso bairro tem quase 5 mil moradores, vai tudo para Navegantes e para Itajaí, porque as pessoas não vão lá e retornam lá no Trevo de Luiz Alves. Então eles já pegam e já vão em Navegantes, ou vão em Itajaí resolver qualquer coisa, né? Então a gente cria essa expectativa, né, que vai melhorar muito para cá também. As pessoas pedem muito isso, né, esse acesso importante, né, porque a estrada é muito ruim, quando chove mesmo vira uma buraqueira que ninguém passa, né? Então a gente está muito feliz com o que o Gerry vai nos proporcionar, e o Joel também, né, que vai fazer a parte dele, vai colocar também para que isso aconteça. Quero agradecer também ao Joel, prefeito Joel, e o Lico, né, por tudo que eles vêm fazendo. Também colocaram um ponto de ônibus lá no nosso bairro Pedra de Amolá, o pessoal ficou bem feliz, né? A gente está com o problema do lixo, né? A gente já falou para o pessoal, já explicou, né, dizendo que
A empresa que estava, ela venceu o contrato agora dia 30. E ela, antes de vencer o contrato, ela nos abandonou. Abandonou, não é só nós, 16 cidades, né? Nós participamos do concurso do consórcio Cidadania e eles fizeram uma nova licitação e teve um outro ganhador. E a empresa que estava, então, simplesmente abandonou. E essa nova que ganhou, então, ela teve que já se estruturar e começar a cuidar. Eles acreditam que essa semana eles comecem a regularizar tudo, né? Porque está bem, comprando mais caminhão, colocando mais gente para trabalhar, para que regularize a coisa. Então a gente explica para as pessoas, fala para eles, né? Tem um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil, porque os lixos ficam na frente da casa das pessoas e isso incomoda muito, né? Mas logo em breve vamos ter essa solução para esse lixo então. É isso então, uma boa noite a todos vocês. Obrigado, vereadora. Neste momento passaremos às explicações pessoais. Algum vereador? Vanderlei com a palavra. E o sem fio? Mete. Alô, testando o som. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, colegas vereadores. Obrigado. Estão no plenário, os que nos assistem pelas redes sociais. Não tinha como eu não fazer menção aqui, Betão, do seu pai. Eu, bem novinho, 93, chegando em Ilhota, meu moleque de 17 anos, e seu pai parou para conversar comigo sobre política. Eu vinha de uma raiz política já lá no interior do Paraná, tinha parentes meus que eram políticos, e ele parou para me ouvir, e eu me encantei e depois comecei a acompanhar o trabalho dele. Um homem que realmente fazia aquilo que ele falava. Tu nunca chegava no gabinete dele e não saía com uma resposta, ou não saía de uma forma ou outra, ele fazia de tudo. Claro que o impossível só Deus faz, mas ele fazia de tudo para poder dar o melhor para a comunidade. Então eu tenho hoje teu pai como exemplo de política, e eu imagino que ele foi ruim só para ele mesmo, porque quem tem ao redor dele sempre, e quando você é muito bom, você não sabe dizer não, você acaba sendo muito ruim para você mesmo. Mas eu queria aqui parabenizar você pelo pai que você teve, que você tem ainda, que eu tenho certeza que o legado que ele deixou vai te empurrar muito para frente ainda, se Deus quiser. Eu tenho certeza que vai honrar ele pelo que ele tem feito. Então eu queria deixar aqui minhas considerações, porque eu acho que se fosse um mau caráter, nós também estávamos falando, ia ficar marcado. Mas como foi um homem honrado, um homem que lutou, batalhou, como temos homens aqui na nossa cidade que lutou para o nosso município. Nosso município só está hoje dessa forma porque homens honrados colocaram o seu nome e foram para a luta e conseguiram alguma coisa. Mas hoje nós estamos desfrutando de alguma coisa. Nós como vereador hoje, eu me lembro do seu Edson, tinha uma patrola. A dificuldade de todas as ruas eram praticamente de barro, com uma patrola, e se dava conta, ia para cima e fazia. Então é o seguinte, não tinha caminhão-pipa, não tinha nada disso, e eles trabalhavam, o recurso era zerado. Então assim, esses caras se desdobraram. Hoje nós estamos disputando de algo muito bom. Hoje temos recurso, saúde funcionando muito bem, educação muito bem, mas alguém lá atrás colocou o ombro e disse, não importa, e são esses caras. O irmão Venâncio, cara que libado, trabalhava muito bem, muitos, podemos numerar várias pessoas aqui, muita gente. Então eu queria, através do seu pai, te parabenizar, e a todos aqueles que fizeram um bom trabalho no nosso município, que hoje nós estamos desfrutando dessa grandeza e desse melhoramento muito bom para o nosso município. Seria isso, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Marcinho com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Pega o sem fio. Vereadores. Sem fio melhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público aqui presente e ao que nos assiste pelas redes sociais.
quero primeiro agradecer a todos vocês que aprovaram mais um projeto meu. E esse eu tive uma ajuda muito grande do meu amigo Paulo, foi ideia dele, ele que me passou. Eu só troquei ali o dia, mas porque a gente sondou antes de botar e achamos por bem mudar para domingo, mas o projeto real era sábado. Então agora está no domingo. Paulo, obrigado, hein? Show de bola. E também, Betão, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Conhecia, só não conversei muito com o seu pai, mas tive o prazer de te conhecer. Então, mediante isso, parabéns ao teu pai, parabéns ao filho que ele tem, que é um cara 100% que eu admiro muito. Tá bom, meu amigo? Um abração e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Mary? Lete. América, a palavra. Lete. É a Lete. América. Assessor. Botar um fio aqui. Assessor aí, ó. É. Aqui, ó. E eu. Senhor presidente, mais uma vez, uma boa noite a todos vocês. Eu também não podia deixar, né, Betão, de falar do teu pai, que foi um grande, né, deixou um legado muito grande para a gente do nosso município, né, que era um homem honrado, um homem bom, um homem trabalhador. Eu tive a oportunidade de trabalhar na gestão dele, assim, sabe, nossa, foi muito bom, olha, muito bom mesmo, um ótimo prefeito, uma pessoa humana. Então eu digo assim, que ele nos deixou um legado grande, de dizer que um homem da vida pública como ele foi, ser essa pessoa carismática, essa pessoa que gostava de ajudar as pessoas e estava sempre pronto para tudo, né? Então a gente tinha muito problema com aquela pausa, ele estava toda a vida correndo atrás e resolvendo, né? Então um abraço forte, né? A gente não pode hoje estar no nosso meio, mas a gente reza por ele lá de cima e que, né, que ele continue abençoando e deixou aqui um legado que é o filho dele, que com certeza vai trabalhar também bastante pelo município. É isso, então um grande abraço. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Fabrício. Microfone. Vereador Fabrício, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, secretário dessa casa, a população aqui presente, pessoal que nos assiste pela rede social. Uma boa noite a todos, então. Eu não poderia deixar também de dar os parabéns, né, ao seu Hércules em memória e também dar os parabéns, então. Sua família Oliveira nunca olhou ninguém tipo diferente, nem mesmo na política, em fazer a bondade, o gesto carinhoso e ajudar, né? Então, se sente aí abraçado, né? Em memória ao aniversário do seu pai. Meus parabéns, então. Seria isso, então, ali. E falar um pouquinho do lixo ali, só dar um recado, né? Pessoal das Minas, Boa Vista, bairro São João, que a coleta, eu conversando com o Joel, vai ser amanhã. Então vai ser realizada essa coleta por último nesses bairros, por ser mais distante, né, da cidade. Então eu pedi para ele mandar o caminhão na sexta-feira, caçamba com a máquina para recolher. Ele falou que não podia, a prefeitura não podia fazer isso, que a empresa já estava fazendo a realização do recolhimento. Aí no sábado também ficou mais cheio, o pessoal me cobrou, pedi novamente para ele, disse que na segunda estaria tudo resolvido, não aconteceu. Na terça, que é hoje, não deu para chegar então na Boa Vista e nem em Minas, mas amanhã com certeza ele disse que já está tudo acertado o recolhimento do lixo na margem direita. Então assim eu espero, né, só para dar uma satisfação para o povo ali do bairro. E aproveitando também agora a oportunidade, convidar, né, quem poder ir na festa da Santa Luzia, que será no dia 12, 13, 14. No dia 12, então, teremos missa às 19 horas. Então, no dia 13, que é no sábado,
missa também às 19 horas, com a honra, né, de Santa Luzia e bênção do Olhos. Então, no dia 14, que é no domingo, teremos então missa às 10 horas e o almoço e logo após o grandioso bingo. Então fica aqui o meu convite, né, a todos poder participar. A gente agradece a comunidade também. Seria isso, uma boa noite a todos então. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Delcio com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite à população aqui presente e aqueles que nos assistem pela rede social. Queria só aproveitar para fazer mais uma vez a cobrança do campinho de futebol que lá do Primavera, né? É uma obra que está quase pronta, mas ela precisa ser finalizada. Eu já conversei ali com o secretário Noli, já conversei com o prefeito, amanhã vou tentar novamente, né? Eu espero que até semana que vem a gente consiga dar um fim a essa obra, né? Para que a comunidade ali possa usufruir realmente dessa obra, né? Porque obra pela metade não adianta nada. Então é dinheiro público investido, né? E que no fim a comunidade não consegue tirar o benefício daquele dinheiro ali que está investido ali. Então já foi feito muita coisa boa, a gente agradece, né? A comunidade agradece, mas precisa ser finalizado. Precisa ser finalizado o quanto antes, porque vai ter a festinha de Natal lá da comunidade e era interessante que isso já estivesse pronto para que as crianças pudessem brincar, pudessem usufruir, né? Então fica aqui mais uma vez o meu apelo para que a gente termine essa obra definitivamente. E aproveitando a oportunidade, já que foi citado aqui pelo colega Betão, parabenizar também, né? Eu tenho a honra de fazer aniversário no mesmo dia do seu Herpes, uma pessoa que, olha, sempre me atendeu muito bem lá no mercado, a gente ia lá, ele tinha essa política na veia, na época eu nunca dei muita bola para a política, mas ele sempre me chamava no cantinho, porque eu sempre fui funcionário público, ele dizia, como é que está lá, como é que está o prefeito, né? Não importasse qual era o prefeito, qual era o partido dele, sempre me chamava e perguntava como é que estava a prefeitura, como é que estava o prefeito. Então, é uma pessoa que merece todo o respeito de todos os ilhotenses, né? Por tudo que fez, né? E por todo o legado que deixou. Então, fica aqui também meu abraço, meus respeitos, né? Por essa figura tão importante aí para o Ilhota. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Betão com a palavra. Boa noite novamente. Gostaria de agradecer as palavras de vocês, isso me conforta bastante. A gente tem muita saudade do pai, da mãe, da família que nós tínhamos, nós almoçávamos todo mundo junto. Então isso tem hora que bate, né? Mas a gente sabe que está num lugar bom, sempre foi um homem bom, a mãe também. Sempre. Eu tenho até uma história, a mãe ficou doente, teve Parkinson, trabalhou a vida toda no mercado, aí eu perguntei para ela, mãe, se tivesse uma vacina, uma injeção, alguma coisa que tu ganhasse, o que tu queria fazer quando não tivesse mais essa doença? Eu queria trabalhar, meu filho. Eu queria trabalhar novamente no mercado, que era a vida dela. E o pai, a vida dele era ajudar os outros, né? O próximo. E com isso eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Hoje como vereador, de todas, falamos aqui das obras que ele fez, da bondade que ele tinha, da época difícil, quando se pedia um macadame e não tinha dinheiro para comprar, quando se tinha uma temporal que deu aí, na época dele era tudo mais difícil, não tinha maquinário, hoje é tudo mais fácil, a gente reclama de barriga cheia. Olha tanto asfalto que o Dida fez, né? E continuamos fazendo, o Joel fez o São João, vamos continuar fazendo, vamos fazer o Barranco Alto, vamos fazer aqui no centro, vamos fazer lá no Morro Azul, né? Hoje nós temos bastante recursos, na época o pai era bem mais difícil.
Também gostaria de agradecer ao deputado Gerry. Estivemos lá em Florianópolis, eu, a Mary, a Lente e o prefeito Joel, para resolver todos os assuntos que tinham para resolver, para onde iriam as emendas. Irá 1 milhão para a rua, no meu nome, né, no caso, na rua Fernando Carlos Coelho e José Vitor Mendes, aqui no centro de Ilhota. Essa rua também vai ser bom para o fluxo de carros, vai diminuir um pouco a Modéstia. Ali vai ter uma saída lá onde o Miriam Killer morava, onde a Karina hoje mora, a filha dele. Então, essa pavimentação vai ajudar muito no fluxo de carros aqui no centro. E, como eu sempre digo, já falei, sendo filho do Hércules e sobrinho do Dida, eu tenho uma responsabilidade muito grande, que foram duas pessoas que... É a nossa família Oliveira, né? São dois ex-prefeitos que marcaram pelos seus trabalhos e pela sua dedicação ao povo de Ilhota. E eu, como filho e sobrinho, eu tenho uma responsabilidade ainda maior, porque eu tenho que me espegar nos dois. Se eu for, como eu já falei, se eu for um 10% que o pai fez, e 10% que o Dida foi e fez, 10% que o Dida foi e fez, eu já estou de grande tamanho. Eu muito obrigado a todos. Se precisar do Betão, estou sempre à disposição. Obrigado, meu amigão. Fazendo as considerações finais aqui rapidinho. Novamente, parabenizar o prefeito Joel aí pela equipe, né? Como eu citei antes, que mandou lá para o braço do baú. Liguei para ele, fiquei preocupado também com a Vila Nova aqui, para ele deixar uma equipe também de prontidão, né? A gente fica muito preocupado. Quero agradecer a presença aqui do Paulo Drum, do Thiaguinho, do Atanagildo, do seu Dário, o Alex, do Josimar, do David. Obrigado pela presença de vocês aqui. Quero dar por encerrada a sessão ordinária e convocar a próxima reunião ordinária para o dia 2 de dezembro de 2025, terça-feira, às 19 horas. E agora cantar parabéns para o meu amigo Delson. Beijo pra você.